Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente na noite de hoje. Eu trago a conhecimento de vossas senhorias, internautas, imprensa, uma preocupação deste vereador. Uma preocupação com como já dizia um ex-colega de bancada, uma artéria na nossa cidade, a Avenida João 23. A Avenida João 23 foi, por muitos, reclamada de que não era concluída no trecho que ligava a Avenida Kennedy a José Jarbas de Matos, lá no Solar do Campo. E quando da conclusão desta obra, muitos que reclamavam da sua não conclusão, agora reclamam pela sua conclusão. Porque ela virou um acesso mais rápido, mais fácil. Agora o silêncio não existe mais no bairro que antes era meramente residencial. Ou seja, difícil agradar a todos. Mas o que eu trago de preocupação aqui são duas situações fundamentais, que se transformam em 3, 4 ou 5, dependendo do ponto de vista. Primeira situação, a disparidade de iluminação desta avenida. Quando lá no Solar do Campo, no trecho recém-inaugurado, onde não há nenhum habitante, por enquanto, ela é plenamente iluminada. Aqui, na parte entre a Avenida Brasil e a Avenida dos Estados, onde existe sem número de habitantes, onde circula grande quantidade de veículos, onde nas noites de cultos na Igreja Católica ou eventos na Igreja Luterana, é lotado de carros, a iluminação é pífia. A via torna-se insegura. Recentemente tivemos um assalto ocorrido naquela região, entre tantos outros que sabemos, fora os que não sabemos. Né? Então, essa disparidade de iluminação gera insegurança em uma via extremamente usada e de grande circulação. Imaginem na periferia. Isto é um ponto dela. Segundo ponto dela. Como ela se tornou uma via agora de expressa, mais velocidade, mais trânsito, mais veículos pesados, o entroncamento da João 23 com a Kennedy se tornou uma calamidade. Ninguém mais sabe de quem é a preferência, ninguém mais sabe qual a velocidade empregada naquele trecho da via. Quando chove, as águas que descem do Solar do Campo não encontram vazão nas bocas de lobo da Kennedy e a pracinha ali localizada se torna, ao invés de uma cancha de futebol, uma cancha de polo aquático. Né? O comerciante que ali tem uma loja de produtos pecuários tem que recolher os seus produtos porque a água chega até a beira da sua loja. Então, a sinalização horizontal até agora foi corrigida, dando preferência a João 23 em todo o seu sentido. Ótimo. Mas a sinalização vertical, ela é fraca ainda. A sinalização vertical não avisa o desavisado ou o mal acostumado que antes tinha a Kennedy como preferência da mudança. Por isso se faz urgente a colocação de um quebra-molas naquele específico cruzamento. Então a João 23 se tornou uma via de extrema relevância. Mas se ela é uma via de extrema relevância, ela merece extrema fiscalização, extrema importância e extremo olhar do poder público sobre ela. Até agora, só danos materiais tivemos naquela esquina. Né? E quando os danos forem pessoais? E quando forem vítimas? Quem reparará esse dano? Até agora, o seguro consertou alguns carros, mas o conserto de vidas é mais complicado. O seguro pode até pagar, mas não as repõe. Então, é importante que o poder público olhe com melhores olhos a iluminação no trecho que compreende a Avenida Brasil e a Avenida dos Estados, na João 23, e o cruzamento da Avenida Kennedy.
Isso é muito importante. Seja com um semáforo, seja um quebra-mola, seja pinturas, placas maiores. Existem engenheiros de trânsito que entendem muito melhor disso do que eu. Eu, como usuário da via, me sinto preocupado. Porque já vi inúmeras vezes desavisados cortarem preferenciais. Vejo veículos pesados utilizando muito mais a João 23, até por lógica, por ela ser menos íngreme do que a Itaipu para a subida e descida, então é lógico. E em breve, todos aqueles terrenos estarão ocupados por residências. Teremos crianças ali, teremos vans escolares, teremos veículos de passeio. Então, vamos antever o progresso, vamos antever o problema. E vamos nos solidarizar às pessoas que já foram vítimas de assaltos naquela região, para que não tenhamos somente mais números, mais estatísticas em nossa cidade. Eu que frequento a Igreja Católica ali, visualizo não uma, não duas, mas diversas vezes furtos de veículos, arrombamentos de veículos, furtos até de pneus de veículos ali estacionados, nos cultos noturnos, nas quintas e principalmente aos domingos. Então, o poder público pode ter um melhor olhar. Então, esta é a minha indicação número 107, mais 17, que eu trouxe hoje, sobre a João 23, e creio que vários vereadores trazem suas indicações aqui, mas essa via, ela é fundamental ao nosso município, e não pode ser esquecida. Existem outras vias importantes? Existem, mas esta deve ser priorizada. Por esses dois quesitos, segurança de iluminação e segurança viária de mobilidade. Após isso, eu também queria utilizar essa tribuna para fazer um questionamento. Nós aqui temos vivido, nos últimos tempos, pelo menos nesta legislatura atual e no fim da passada, criação de conselhos, audiências públicas, demandas populares, como tivemos uma excelente na última semana aqui, presidida pelo vereador Tiago. E eu deixo aqui uma provocação. Eu deixo aqui um chamamento à população. Nós temos em nossa cidade um conselho para portadores de necessidades especiais. Embora mudem-se as siglas, os nomes, não importa muito, né? O que importa é a validade e o objetivo. Nós temos um conselho. Poucas vezes sabemos o que esse conselho faz, se ele é ativo, se ele é inativo, se ele é atuante, se ele tem seus membros compostos ou não. Mas eu acho que assim como a educação faz aqui audiências, este conselho deveria chamar uma audiência também, para que os interessados, para que aqueles que necessitam realmente de mudanças na viabilidade da nossa cidade, possam ser ouvidos. Para que os portadores de necessidades visuais, ou auditivas, ou de locomoção, possam ser ouvidos. O seu clamor, que nós demos voz a essas pessoas, em uma audiência aqui, chamada por este conselho, para que esse conselho possa usar desta casa e destes vereadores, que projetos de leis eles necessitam, que normativas eles precisam, o que lhes falta para que nós sim tenhamos uma cidade realmente amiga, humanitária, humanizada do portador de necessidades especiais. Então fica aqui o chamamento, fica aqui a provocação deste vereador para que este conselho faça essa audiência ou então que nós, todos os vereadores, assim façamos. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras para a noite de hoje.